Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz aqui por começar uma nova temporada, temporada quarta do Impacto na Encruzilhada, episódio número 31, e o tema é: o setor privado vai resolver mesmo essa parada? Bom, primeiro que a pergunta, o setor privado vai resolver mesmo essa parada, eu estou me referindo à parada socioambiental, né? Esses temas sociais, ambientais, climáticos e por aí vai. A gente escuta tanto isso, né? Ainda, infelizmente, de que governos e filantropia ou sociedade civil não deram conta de resolver os problemas sociais, ambientais e que, portanto, o mercado, o setor privado, as empresas vieram resolver essa parada que nem governo nem filantropia deram conta de resolver na escala necessária e blá blá blá. Escutamos ainda isso, ainda que a gente saiba claramente que isso é uma falácia, e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse episódio. Acho que começando dizendo que essa falácia a gente precisa combater sempre que a gente ouvir, porque está equivocada. E segundo que essa fala ela está na contramão do que a agenda dos ODS, né, traz para a gente, que é basicamente uma agenda de colaboração multissetorial. Precisa de todo mundo, precisa da sociedade civil, do governo, dos governos, do mercado, das empresas, enfim. Todos os tipos e setores e atores precisam estar nesses arranjos, né? Não vai ser um ou outro que vai resolver a parada sozinho. Então essa lógica da substituição, né? O mercado, as empresas vão agora, entre aspas, substituir o papel dos governos ou da sociedade civil, é uma balela absurda. Então, a gente já ouviu essa conversa com outras roupagens dos anos 90, na história das OCIPs, que elas iriam substituir o Estado em várias políticas. A gente viu ao longo do tempo que isso é uma grande balela, uma falácia. Existe uma colaboração entre setores e não que um vai substituir o outro. A gente escuta um pouco isso ainda nesse campo dos negócios de impacto, que eles vão substituir as ONGs, a sociedade civil e tal. Então, vamos parar com isso, né? A narrativa tem equívocos e a gente precisa debater e rebater quando a gente escutar. Vou sob o rio tranquilo, raso gosto, eu sou faceiro, eu me embrulho no céu que chora, na mata que cheira, meu coração enfeito alto. Acho que começar fazendo algumas reflexões aqui, né? Primeira, o setor privado é player ativo, é um participante ativo nesse tabuleiro, nesse campo, nessas agendas, gostemos ou não. E para o bem e para o mal. Ele está na mesa hoje. Há décadas atrás ele era um ator lateral nessa conversa e há décadas mais atrás ainda ele nem sequer estava na mesa. Hoje ele está. E ele está num lugar cativo VIP, vamos dizer assim, nessa mesa, com voz ativa. E ele está, sim, de fato, ditando o rumo dessa prosa, dessa conversa. Então, assim, é um equívoco nosso achar que ele ainda é um ator lateral, e é um equívoco nosso, como sociedade civil, enxergá-lo como um mero cifrão, né? Um mero ator que assina o cheque e que paga os projetos da sociedade civil. Isso é um equívoco absurdo. Existem ainda esse tipo de relação, mas está com dias contados. Então, ele também traz com ele, o setor privado, potencial, ele tem potência, ele sabe fazer coisas, ele já opera essas agendas, gostemos ou não, tenhamos críticas ou não, tem know-how ali também, então a gente precisa reconhecer isso, tá? Tem grana, tem know-how, tem ferramentas, né? Tem maneiras de fazer, tem práticas nesse sentido. Nesse primeiro bloco que eu estou dizendo, da potência que ele tem, o que a gente escuta na narrativa anterior, né, que eu comecei aqui dizendo, é que a gente só enfatiza esse aspecto quando a gente escuta
O setor privado é, nossa, ele é lindo, maravilhoso e vai resolver tudo porque ele sabe fazer, ele tem recurso, ele tem escala e blá 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 blá. Então, menos, né? Assim, eu estou reconhecendo o potencial que ele tem, mas menos. E aqui eu entro num segundo ponto aqui da conversa, que será que as tais soluções de mercado para esses problemas socioambientais, as tais soluções são sempre e apenas soluções? Ou esse mercado, o setor privado, eles também não seriam corresponsáveis por boa parte desses mesmos problemas socioambientais que agora eles se aparecem como quem irá resolvê-los? Acho que aqui tem uma questão importante que a gente escuta um pouco nessas conversas, que é considerar que, peraí, mercado e as empresas também são partícipes, são coautores dessa história, dos problemas e também das soluções, das duas coisas. Mas pelo que a gente escuta, não, parece que eles só têm solução. O problema não, eles não são parte do problema. O problema sempre é que governos e sociedade civil, governos e filantropia não deram conta de resolver os problemas, porque supostamente eles não têm a escala, não têm a agilidade, ou de certa forma não têm toda a competência que o mercado tem, ou que o setor privado tem. Espera aí, né, gente? Também aqui tem um equívoco absurdo, né? Então a gente precisa considerar que as soluções de mercado são bem-vindas, mas elas vêm de um lugar que elas continuam muitas vezes gerando parte desses problemas, tá? Então não vamos separá-las, não vamos isentá-las disso. E essa questão da escala é um absurdo falar que governos não têm escala, né? Isso para mim é de lascar. Ok, parte da sociedade civil talvez não tenha em várias de suas atuações, mas o governo não, né? Governos aí também já é demais, né? Então acho que também aqui trago duas questões da dimensão, já partir para uma terceira, que o setor privado ele já está na mesa e ele já lidera ou colidera várias dessas conversas, dessas agendas, questão climática, social, ambiental e tantas outras. Então a gente precisa considerar isso. O jogo mudou, eles estão na mesa. E aqui só para dar um exemplo, né? Quem em teoria seria o ator que deveria cuidar dessa governança, digamos, socioambiental em âmbito global? Possivelmente o sistema ONU, né, nas suas várias agências, olhando muito a formulação dos ODS como sendo esse mapa, esse cardápio, né, de possibilidades para endereçar essas conversas. Beleza, acontece que se a gente for colocar uma lupa hoje, em várias agências do sistema ONU captam recursos com o setor privado. Então, de novo, gostemos ou não, é bom ou é ruim, não vou responder isso aqui, mas eu estou constatando uma realidade. Várias empresas grandes financiam ou cofinanciam iniciativas da ONU. Várias delas fazem parte, inclusive, de coalizões e redes lideradas ou empreendidas pelo sistema ONU. O que é, se não o Pacto Global, por exemplo? Vou dar um exemplo. Mas várias outras agências têm recursos, financiamento e aliança com o setor privado. Então, assim, só para mostrar que são players ativos, né, e estão nessa prosa. E ótimo que exista colaborações entre setor privado, sociedade civil, governos. Acho que isso é fundamental, tá? A questão é que quando eles entram nesses arranjos globais, junto com a ONU, por exemplo, financiando, qual é a legitimidade que a ONU continua tendo em eventualmente fazer algumas cobranças? Ok, não é o papel dela, mas jogar luz em algumas contradições desse mesmo mercado, desse mesmo setor privado. Fica difícil fazer, porque ele está sendo cofinanciado por esse próprio setor privado. E isso já é vivido na pele, né, por parte da sociedade civil. Então, é só para mostrar que o setor privado é player ativo, participa dessas agendas, coloca recurso e coloca voz ativa na direção que essas agendas tomam. E aí não dá para ser tão ingênuo, né, para reconhecer que nem sempre eles vão colocar a direção da conversa no que a sociedade civil considera que deveria ser. E aí é o papel da sociedade civil cobrar, pressionar, dialogar, estar junto nesses espaços
para poder construir isso, né? Poder subir a barra das discussões. E sobre isso, para quem não ouviu o episódio anterior, número 30, tá lá muito bem colocado, né? Uma sociedade civil a serviço do mercado. Eu faço essa reflexão lá. Aqui, nesse episódio aqui atual, eu estou olhando mais a partir da lógica do setor privado. Tão alto foi, tão alto é, meu coração feito alto. E aí, para fechar, eu quero trazer aqui alguns pontos centrais da conversa olhando para o setor privado. Então, beleza. Primeiro, de novo, vou dizer várias vezes. Ele veio para ficar nessas agendas, ele é player importante e ele dita o rumo dessa prosa. Tá muito claro isso. Segundo, o setor privado não é um setor monolítico, assim como governos e sociedade civil também não são. Há disputas, há divergências entre eles, entre as empresas, aportes, apetites diferentes. Então não dá para a gente colocar todos numa mesma régua. Esse é o segundo ponto. Terceiro, o setor privado ele traz à mesa dessas agendas um modus operandi, uma maneira de operar muito mais pragmático do que o Estado e a sociedade civil costumam atuar. Isso está muito claro. E aí traz o copo meio cheio, que é, na relação com o setor privado, a gente vai mais direto ao ponto, né? A gente não fica naquele assembleísmo que a gente, como sociedade civil, ainda se depara, e nem também em burocracias sem propósito que o governo, né, nos brinda o tempo todo. Então, ele tenta ir mais direto ao ponto e encurtar essas conversas, e eu acho que isso é bom. Por outro lado, o copo meio vazio é que, ao fazer isso, ele reduz os espaços de reflexão. Espaços onde a gente precisa muitas vezes ir mais fundo em algumas conversas e muitas vezes precisam fazer inclusão desse diálogo com a base, com quem está na ponta. Afinal, a gente escuta isso na relação com o setor privado, é que não há tempo a perder, né? Precisa correr e acelerar nos projetos, enfim, nas atuações. Então, aqui tem um ponto para a gente pensar, né? Bom, não vai dar para a gente fazer aquela reflexão profunda que estamos acostumados a fazer na sociedade civil, na academia, mas ao mesmo tempo também não dá para cair nessa coisa do trator, vamos lá, acelere, vamos embora, que o setor privado não vai nos tentar colocar. Então é preciso construir um espaço para isso. Um outro elemento aqui para a gente considerar é que tem um monte de iniciativas de engajamento do setor privado, e isso está em alta. Tem muitas coalizões, redes, plataformas e por aí vai. E isso é uma realidade, tá? Muito, muito, muito forte. A questão é, será que todas essas iniciativas, de fato, estão fazendo engajamento do setor privado? Todas elas, de fato, têm no setor privado a liderança desses modelos, desses arranjos? Quem está empreendendo esse tipo de iniciativa tem, de fato, vivência e experiência dentro do setor privado? Ou quer fazer engajamento do setor privado falando de fora do setor privado e tentando engajar as empresas nisso? Será que quem está liderando essas iniciativas consegue fazer engajamento do setor privado, mas manter o centro de gravidade nos impactos socioambientais positivos que são necessários e não apenas em trazer o maior conforto possível àqueles atores do setor privado que estão participando dessas iniciativas? Aqui acho que esse é um ponto importante, porque muitas vezes você faz uma rede de engajamento do setor privado e coloca esses atores do setor privado de um espaço muito, muito confortável, muito cômodo para eles estarem juntos e não necessariamente eles de fato estão promovendo transformações, impacto socioambiental positivo lá na ponta. Me parece que é aí que deveria estar o foco, né? E a rede, a plataforma de engajamento seria um meio para se potencializar esses impactos. Nem sempre nem sempre consegue ser, porque é muito cômodo você, ao fazer uma rede de engajamento do setor privado, você
acabar escorregando e, digamos assim, vou caricaturar aqui, fazer as vontades dessas empresas que estão nessa rede, ou nesse espaço. Então, acho que existe um risco, obviamente, de você ir perdendo o centro de gravidade da conversa, do propósito desses grupos. E aqui é um ponto de atenção importante. E aí vira mais uma rede de engajamento do setor privado que no final do dia nasceu para mexer ponteiros em impactos socioambientais positivos e no final acabou distorcendo, né, essa finalidade. E aqui acho que é um ponto para fechar, chamar a atenção disso. Então vamos conviver muito mais tempo, cada vez mais com o setor privado, com o mercado. Ele não é monolítico, tem diferenças, tem disputas e a gente precisa, como sociedade civil, saber tirar proveito disso e potencializar o que o setor privado traz para a mesa, traz coisas positivas e traz contradições também. Cabe a nós, né, como sociedade civil, como que a gente se articula, participa, potencializa a presença do setor privado, mas sem ser ingênuo nessa articulação, obviamente. Então é isso, gente. Procurei aqui responder a pergunta que é: o setor privado vai resolver mesmo essa parada? Obviamente ele é parte do problema e da solução dessa parada, não vai fazer sozinho, vai ter que colaborar entre si, como setor privado, e com sociedade civil e Estado. E é um player que, gostemos ou não, está na mesa e a gente precisa considerá-lo e potencializá-lo nessa conversa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, se cuidem e até a próxima.